Oi, Dani. Então, podemos começar já, né? Acho que é importante. Lembrando que a temática de hoje, boa noite para você que chegou agora. Essa é a nossa live de redação da Corrija-me. Eu sou o professor Ricardo e estou aqui para ajudar vocês em relação às questões que envolvem redação modelo Enem. As principais dúvidas que você pode ter, visto que provavelmente quem está entrando agora, muito interessado em relação a essa prova, tem um tempo de preparo significativo aí pela frente, alguns meses ainda, mas é muito bom se preparar e essa prova vale muito. Portanto, pelo valor dela, pela importância e relevância dela, é bom a gente sempre se preparar com antecedência. Então, vai mandando suas dúvidas aí que é importante. Lembrando uma coisa especial aqui, quem ficar até o final da live vai ganhar um prêmio, beleza? Então, só para quem ficar ao final da live vai ganhar um prêmio. E aí, Vini, tudo bem? Seja bem-vindo também. Tá? Qualquer coisa, manda suas dúvidas. E eu já vou começar a responder algumas dúvidas pontuais enquanto a gente vai conversando aqui num bate-papo bem tranquilo, tá? Que é essa a ideia justamente. Vamos lá então. Vou responder a uma primeira pergunta aqui. Qual a nota considera boa para redação Enem? Quando se fala em Enem é muito relativo. Você depende de uma série de métricas, série de situações aí. É mais relativo ao curso que você deseja. Se você for pensar num curso relativamente difícil, eu quero fazer medicina, passar numa federal com uma folga. Cara, para medicina a nota tem que ser superior a 900. Ah, mas por que uma nota tão alta assim para passar em medicina? Porque a realidade do aluno de medicina é que a redação acaba compensando outras notas. E normalmente o aluno que tem sucesso, obtém sucesso nessa área, consegue entrar numa boa federal em medicina, ele tem uma nota irregular em torno de 920, 940, 980, então é um aluno que tem uma bagagem cultural grande e tem um conhecimento muito profundo sobre redação, ele treinou para isso. E claro que para atingir uma nota tão alta é necessário muito tempo, é necessário muita dedicação em relação a isso, né? Espero então que tenha sanado essa sua dúvida aí pontual, beleza? Outra dúvida aqui importantíssima, vamos lá, vamos escolher mais algumas perguntas. Qual o mínimo e o máximo de linhas e se eu passar desses limites? Então, é o seguinte, quando a gente fala na redação Enem, a gente lembra que a redação ela tem uma estrutura já de folha de redação que delimita a sua redação em 30 linhas e o espaço da folha é bem reduzido. Então, imagina uma folha A4, tá? Essa folha de redação, o espaço que você tem bem margeado quando se fala na redação modelo Enem, é de 75% do total dessa folha A4. Ou seja, é um espaço muito pequeno. Isso, você só tem 30 linhas para desenvolver essa redação. Claro que você não pode exceder ao número máximo de linhas. Então, 30 é o máximo, você não pode ultrapassar a margem. Se você ultrapassar a margem no Enem, a correção muito rígida, você pode ter no mínimo a sua redação ter alguns pontos descontados ou até mesmo você pode ter a sua redação anulada. Então, não pode. Agora, quando se fala em mínimo, o Enem orienta lá na folha de redação, numas instruções, que o mínimo é 7, mas vamos ser coerentes, né? O que você faz numa redação com apenas 7 linhas? Você faz alguma coisa? Você desenvolve algum parágrafo de fato? Cara, praticamente você não desenvolve nenhum parágrafo sequer. Quase você consegue desenvolver alguma coisa. Então, a gente recomenda que você use, e tendo em vista o que a gente vê nos alunos que conseguiram conquistar a nota 1000, né, a nota máxima, quase não dá para preencher esses espaços. Então, a sua principal dificuldade, se você conduzir uma redação com qualidade, vai ser justamente fazer caber aquela quantidade imensa de conteúdo nessas 30 linhas. Então, creio que você não precisa nem se preocupar muito com a questão da quantidade mínima de linhas, mas máxima. Isso que acaba incomodando mais a condição de construção da redação. Beleza? Então, é isso que você tem que tomar cuidado. E até mesmo eu, quando faço algumas experiências de redação na prática, né, vou às provas, costumo fazer algumas provas, eu tenho um cuidado muito grande, um zelo muito grande para fazer uma redação que caiba, porque é difícil, letra pequena às vezes, para forçar a grande quantidade de conteúdo que a gente coloca ali numa redação. O que não fazer na redação Enem? Pergunta ampla, hein? Resposta também longa. Eu poderia até listar algumas coisas que eu acho que é melhor enumerar alguns principais pontos do que não fazer na redação. Bom, primeiro, é não deixar em branco. Pode parecer óbvio, mas muita gente
normalmente é desclassificada por isso também. Então não deixa em branco, óbvio, né? Primeiro passo. Segundo, quando a gente faz a redação Enem, a gente tem que tomar um cuidado, um zelo muito grande em não fugir da redação, não fugir do tema da redação. E parece um pouco óbvio, mas veja bem, lá em 2015 a gente teve um tema de redação que foi a persistência da violência contra a mulher no Brasil. O tema foi a persistência, de novo, da violência contra a mulher no Brasil. E muita gente fez o quê nesse tema de redação? O pessoal começou a enunciar, falar sobre a violência contra a mulher. E esqueceram de uma palavra-chave, muitos esqueceram dessa palavra-chave, que é a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Poxa, se o termo persistência está ali, inclusive é um primeiro termo que aparece, primeiro substantivo que aparece, a gente tem que respeitar muito essa questão da proposta. E muita gente acabou negligenciando isso, esquecendo um pouquinho disso, deixando de lado, e desenvolveu outras orientações argumentativas falando somente da violência. Então, olha só como é delicado essa questão de não fugir da proposta, né? Isso é muito importante. E claro que quando você fala em não fazer, você lista uma inúmera série de coisas que a gente não deve fazer, mas o principal é justamente esse. Se preocupar em fazer a manutenção do tema de redação, beleza? E claro, tentar sempre manter a calma para você se orientar bem, para você fazer uma prova com propriedade, né? Porque eu acho que a gente, conseguindo manter a calma principalmente, a gente consegue conduzir a redação, a construção da redação com muito mais coerência. Isso é muito importante. Tudo bem? Vamos para mais uma pergunta aqui. Essa pergunta aqui é muito boa. Gus, Ikehara, isso? Boa pergunta, Gus. Vou responder com prazer essa pergunta. A conclusão deve conter que tipo de proposta de intervenção? Bom, vamos pensar o seguinte. A proposta de redação Enem é uma redação que envolve problema social, certo? Se envolve problema social, significa que estamos falando de uma redação que se preocupa em buscar medidas de intervenção para minimizar os problemas. E essa proposta de intervenção, portanto, ela deve ser muito coerente com a realidade. A gente não pode fazer uma proposta de redação que não tenha coerência com essa realidade. Então, a primeira preocupação é buscar adequar essa proposta à realidade. E sempre que eu fizer a proposta de redação, eu tenho que me preocupar em responder algumas perguntas. Lembra que a intervenção nada mais é do que uma medida tomada por algum gestor, algum órgão que tem propriedade para modificar alguma coisa, alguma realidade. E esse elemento vai fazer uma ação coerente com a realidade, dentro das suas possibilidades. E a gente não pode deixar de responder algumas perguntas, como, por exemplo, quem vai fazer essa intervenção para reduzir o problema disposto na redação? A gente acabou de comentar sobre a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Quem vai ser o indivíduo que vai agir para determinar a redução desse problema? O que esse elemento, esse agente deve fazer? Se é o Estado, esse Estado deve fazer o quê? Como que esse Estado deve agir para realmente reduzir a problemática? E por fim, claro, a finalidade disso que é para minimizar a violência contra a mulher no Brasil, que persiste de forma muito substancial até hoje. Então, respondendo essas 4 perguntas, quem faz, o que faz, como faz e para que fazer, você consegue responder criar uma proposta de intervenção com propriedade. Lembrando que a proposta de intervenção, só a proposta, ela tem um peso de 0 a 200 pontos. E se você de repente esquecer qualquer um desses apontamentos que eu tiquei para você, que eu listei para você, você acaba perdendo consistentemente uma pontuação ali de 40 pontos, 80 pontos. Então tem que tomar muito cuidado. Ele nem gosta de uma ótima proposta bem amarrada. Normalmente, só para acrescentar, essa informação eu acho que é bem bacana, normalmente as redações que são modelos, nota 1000, eles acabam tendo uma intervenção como o maior parágrafo. Olha que curioso. Não é a introdução que é o maior parágrafo, não é o primeiro ou segundo parágrafo de desenvolvimento, é justamente a intervenção. Porque elas exigem que essa intervenção seja uma ação muito bem amarrada e muito bem consolidada, que pode acontecer na realidade. Beleza, Gus? Espero que tenha respondido aí para vocês, hein? Ótimo. Vamos ver mais algumas perguntas aqui, que são relevantíssimas para a gente. Joãozinho. Deixa eu ver. A Aika mandou uma pergunta aqui, ó. Essa questão de tema aí é o seguinte, né?
Se você for pensar assim que cada banca corretora trabalha com uma dinâmica, com um recorte temático, a gente tem que verificar primeiro qual é o recorte temático do Enem. Lembra que o Enem é uma prova que acaba sempre abordando as questões sociais, temáticas sociais, problemáticas que atingem você, a mim, a sociedade como um todo e aos interessados que envolvem essa sociedade. Então os temas são normalmente o quê? São temas sociais, tá? Então vai falar sobre questões que envolvem a mobilidade urbana, o Enem fala disso, vai falar sobre questões que envolvem a criminalidade, a saúde, a questão do esporte, do lazer como direito, os direitos da criança e do adolescente. Então existe uma lista inúmera de temas que a gente pode trabalhar, mas sempre com essa temática, com essa pegada mais social, beleza? Então se prepare aí, porque no final das contas é pouco previsível, né? A gente como professor às vezes tenta até adivinhar o tema. Nossa, qual que vai ser o tema? Pô, professor, me dá uma dica de tema. Eu sempre digo o seguinte para o meu aluno, eu não sei qual tema vai cair especificamente, mas eu sei que genericamente é tema social. O Enem sempre vai abordar uma temática social, então a gente tem que estudar a realidade dos fatos, acontecimentos mais recentes. Uma boa dica para você também é tentar ficar antenado com os acontecimentos que acabaram sendo destaque no primeiro semestre do ano, de 2020, por exemplo. Isso é importante, beleza? Ó, para quem está entrando agora, boa noite, sejam bem-vindos, tá? Trocando uma ideia com o pessoal aqui, vai mandando as suas perguntas, eu vou respondendo à medida do possível aqui, que são muitas perguntas, o pessoal manda muita dúvida em relação à redação mesmo, tá? Que redação é um ponto-chave para você, claro, fazer uma boa prova vestibular, isso é importante. E para você que não conhece ainda a nossa plataforma de educação, entra aqui no link fixado aqui na nossa mensagem para que você possa ter acesso à plataforma Corrija-me, tá? E aqui a gente está fazendo uma live justamente para que você possa ter uma ideia de como é o nosso trabalho, de como é o nosso profissionalismo também como corretor, como professor, como empresa que dedica aí a melhora cada vez mais ampla, mais significativa do aluno nesse cenário da redação que é tão importante, beleza? E a gente também está no Telegram, galera. Isso mesmo, a gente está no Telegram e o Telegram está disponível agora para exibir propostas de redação para que vocês possam ter contato com essas propostas, as mais diversas possíveis. Pontualmente a gente vai colocar o link do Telegram para vocês entrarem e acessarem esses vários temas de redação, beleza? Deixa eu ver aqui. Essa pergunta diz o seguinte aí, ó. Como terminar uma redação? Também é uma pergunta um pouco genérica, vamos especificar e vamos voltar para o Enem de novo, beleza? Pode ser? Quando se fala em como terminar uma redação, é o seguinte. Enem termina sempre com uma intervenção, beleza? O último parágrafo é uma intervenção. Se você está se referindo ao último parágrafo, lembra, o parágrafo final trabalha com uma intervenção que nada mais é do que uma proposta para minimizar, reduzir o problema visto pela temática de redação. Lembrando que quando a gente fala de intervenção, não é a mesma coisa que solução. Solução é acabar definitivamente com o problema. A gente não pode ter essa pretensão toda de acabar com o problema, que isso não vai acontecer. O problema é histórico, o problema já está aí há muito tempo e não vai acabar. O que acontece é que você tem que criar uma proposta de intervenção para minimizar, reduzir o problema de forma drástica, de forma inteligente, de forma palpável, certo? Agora, para encerrar definitivamente a redação, tem uma diquinha que é importante para vocês, né? Que a gente chama de chave de ouro. Muita gente gosta de encerrar a redação, colocar o ponto final, a partir do momento que constrói uma espécie de citação. E para isso é legal você sempre estar antenado com, por exemplo, um repertório de citações de autores famosos, dentro da sociologia, dentro da filosofia, dentro da literatura. Muita gente usa esse recurso. Então, lá no último período, eu coloco uma citação que é uma frase de efeito bem significativa de um autor, que é bem poética às vezes, e acaba dando aquele efeito de encerramento de fato. Então, funciona. Chama-se chave de ouro. Claro que essa chave de ouro tem que ter a ver com a educação, com a questão do tema de redação, perdão, né? Tem que ter uma amarração com o tema de redação. Beleza? Só mandando coraçãozinho. Aqui, ó, coraçãozinho também. Muito obrigado aí por sempre ter um público recorrente para a gente poder ajudar nas questões mais pontuais. Lembrando que daqui a 15 dias, então pulando a próxima semana, a gente já
vai ter uma outra live, tá? No dia 28, então acompanha a gente, você que tem acompanhado essa live, está aqui presente com a gente. Lembra que na próxima, não sei se na próxima semana, na outra, dia 28, então, de fevereiro, às 19 horas novamente, mesmo horário que a gente vai fixar para vocês até se acostumarem, a gente vai ter mais uma live, tá? E é sempre bom que vocês possam sugerir temas aí novos pra gente, tá? Sugiram os temas que a gente acaba colocando aí no nosso cronograma também e atendendo também a demanda de vocês que fazem essa live acontecer, beleza? Luiz Gustavo, você pode retomar as competências de correção do modelo FUVEST? Lembra que as competências ou critérios da FUVEST aí se baseiam em 3, tá? São menos critérios que o Enem. O Enem são 5 critérios, lembra disso? E a FUVEST trabalha com 3 apenas. A questão do critério número 1, que fala sobre a questão do gênero, você fazer uma redação de acordo com o gênero e com o tema proposto. Gênero, dissertação argumentativa e tema de redação, respeitar. Aí o critério número 2 trabalha com a questão da argumentação, uma argumentação bem amarrada. E o critério número 3 trabalha com gramática, beleza? Mas a gente pode fazer uma live bacana sobre a FUVEST que, claro, demanda aí até mais tempo, né? Porque a FUVEST é realmente bem complicadinho de você conseguir uma nota boa, de se adequar aos temas, de se adequar aos interesses da banca corretora, beleza? Redação Enem, tem que ter um título? Cara, seguinte, a proposta de redação Enem, ela se consolidou como uma proposta que se isenta de ter título. Você pode colocar ou não título, você que sabe. Então a decisão é sua. Mas quando você usar um título, saiba muito bem como utilizar e como economizar linhas. Respondi uma pergunta anterior que questionava o seguinte: professor, qual o número máximo e mínimo de linhas? E eu falei o seguinte, que o espaço da folha de redação do Enem é muito limitado, é muito pequeno. E as linhas são muito apertadas também, então não tem muito espaço para perder. Se você utilizar uma linha para o título, o que acontece? Você acaba perdendo uma linha. Se você usa uma linha para o título e pula uma outra linha para dar um espaçamento e formalmente ficar bonitinho o seu texto, você perde 2 linhas. Para uma folha de redação que já é pequena, perder 2 linhas, perder uma linha, pode parecer muito. Vai ser muito dependendo da construção da sua redação e do tamanho da sua letra. Então, a meu ver, como ela não exige e não é alguma coisa pontual, eu falo uma coisa para você. Não precisa, não é necessário, tá? Só se você se sentir desconfortável, quiser colocar um título, ou você vir no seu rascunho que cabe mais alguma informação, que cabe um título. Então, sobrou linha, coloca um título lá. Claro que você tem que regular muito bem isso no rascunho. Programe a sua redação, isso é importante, tá? Planeje a redação, beleza? Valeu, galera. Obrigado aí pelos corações. Vou até dar uma assinadinha aqui, ó. E aí, Thiago, tudo bem? Obrigado por aparecer. A nossa live está falando sobre o tema de redação, as propostas, a banca, as características da redação Enem, tudo bem? E para você que entrou aqui, sejam bem-vindos a todos. O João tá mandando um canal do Telegram aí pra gente. Vocês estão vendo aí na telinha? Então entrem aí no Telegram porque a gente vai mandar pontualmente temas de redação. É um canal aberto para a gente poder informar sobre as características mais pertinentes em relação à redação, às várias bancas corretoras, aos interesses de vocês. Beleza? Que eu acho que é pontual e é importantíssimo para vocês, tá? O Esther, tudo bem? Ixi, a internet está ruim? A gente vai disponibilizar esse vídeo depois para vocês, tá? Lembrando que a gente vai ter outras lives. Então, mais uma vez, para lembrar vocês todos que a nossa live vai acontecer, a próxima live acontece daqui a 2 semanas, no dia 28 de fevereiro. Qualquer sugestão de vídeos, de postagens, de uma aula que você queira ver aqui, de uma live, tema, manda pra gente, tá? Que a gente procura sanar essas dúvidas todas na medida do possível, daquilo que for cabível no nosso tempo também, que é importante, certo? Débora Aires, já desisti de tentar fazer redação. Sempre tá errado? Entrar na nossa plataforma de redação, na Corrija-me, tá? E entrando lá você vai com certeza ter algumas dicas pontuais muito boas e com certeza você vai conseguir evoluir na sua redação. Isso é importante. Então, não desiste não. Redação existe treino, né? Não tem como fazer o contrário. Assim como qualquer operação matemática, cálculo matemático, equação,
não exige treino, dedicação? Redação é isso também, é toda semana fazer pelo menos uma redação de acordo com uma proposta, ter alguém, claro, que possa te auxiliar nisso, e lembra que a gente está para isso aqui. Então entra na Corrija-me, tá? Visita a nossa plataforma, que com certeza você vai ter acesso a tudo isso aí com muita qualidade, tá? Garanto qualidade. Acompanha nossas lives, né? Às vezes com as nossas lives você pode tirar bastante dúvida aí, beleza? Já tentei de tudo, mas é difícil sim, mas se não fosse difícil não teria graça, né? Hã? Uma conquista só realmente tem graça, tem felicidade, traz alegria quando é difícil. E aí, Yamauchi, beleza? Tudo bem? Seja bem-vindo à nossa live. Obrigado por comparecer aí também, tá? Valeu, garoto. Como desenvolver um argumento de forma eficaz no Enem? Gabriel, essa pergunta é boa, cara. Como desenvolver um argumento? Argumento que eu acho que você está se referindo provavelmente às questões que envolvem o desenvolvimento da redação, certo? Se você está falando do desenvolvimento da redação, fofo foi você, lindo. Fofinho, seu lindo. Quando a gente fala de desenvolver um bom argumento, você está falando provavelmente da segunda parte, introdução, desenvolvimento, né? Lembra que para você fazer um bom desenvolvimento, você tem que pensar primeiramente em estrutura de parágrafo argumentativo. Lembra sempre disso. Quando você for começar um parágrafo argumentativo, a primeira coisa a se pensar em fazer é criar um conectivo com o parágrafo anterior, com a introdução. Vamos supor que eu tenha a introdução aqui e o seu primeiro parágrafo de desenvolvimento, beleza? Que é a sua argumentação. Então você tem que criar um conectivo em primeira análise, em primeira instância, a priori, primeiramente. Aí coloca uma vírgula e aí você faz aquilo que a gente chama de tópico frasal, TF. Tópico frasal nada mais é do que um período lá no primeiro momento do seu parágrafo de desenvolvimento em que você antecipa os conteúdos que você vai colocar naquele parágrafo de desenvolvimento propriamente dito. Então vamos supor, falamos aí sobre o problema da redação, do tema de redação 2015, a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Então, em princípio, vírgula, é necessário compreender as causas da persistência da violência contra a mulher no Brasil. Ponto. Esse tópico frasal é que vai garantir que você fique em cima desse tema, dessa problemática naquele parágrafo. Então, o que você vai fazer a partir desse momento? Você vai começar a elencar argumentos que ilustrem as causas da persistência da violência contra a mulher no Brasil. Então, a ideia é sempre tentar organizar ao máximo. Então, pegou um parágrafo de argumentativo, o que você vai fazer nesse parágrafo argumentativo? Você vai delimitar o assunto dele. Não vai falar de qualquer coisa. Delimita, organize, planeje as suas ideias. Então, se é para falar sobre as causas, antecipa que você vai falar sobre as causas e elenca as causas do problema. Dessa forma, você organiza melhor seu raciocínio. E aí o corretor vai entender que você teve essa organização toda por trás da construção lógica desse raciocínio. Beleza? Isso é muito importante. Beleza? Tem mais algumas perguntas aqui. Luiz Gustavo, outra pergunta muito boa, tá? 2 repertórios para o Enem são suficientes? Bom, pensa no seguinte. A banca corretora, na competência número 2 do Enem, exige que haja um repertório muito bem desenvolvido, tá? Por repertório sociocultural produtivo, para quem não sabe, lembrando, é uma informação, é um conteúdo que você carrega, que não está nos textos motivadores, que pode ser da área científica, da área acadêmica, da área filosófica, sociológica, literária, artística, cinema, música, um conhecimento que você carrega consigo que não está nos textos motivadores. E você vai usar na sua redação para você argumentar, para fortalecer as suas ideias. Quando se fala na competência número 2, existe apenas um repertório muito bem desenvolvido, bem amarrado, tá? Mas claro que se você conseguir amarrar mais de um repertório, é melhor. 2, ótimo, excelente, formidável. Agora, pela experiência das redações nota 1000, normalmente a gente tem 4 repertórios. 4, bastante coisa. Então é bom a gente ter uma leitura bem ampla também do conhecimento, tá? Beleza? Tem uma outra pergunta. Falei do tópico frasal, mas a gente acabou atropelando um pouquinho, né? Falando um pouco rápido. Vini, é o seguinte. Uma redação ela tem que ser inteiramente planejada, né? Quando se fala em tópico frasal.
e organização do texto. Toda redação tem que ser muito planejada, muito bem planejada. Então, quando você vai escrever uma redação, você lê o tema, você reconheceu o tema, você já sabe como se escreve uma redação. Você tem que, a partir da escolha do tema, se arquitetar estrategicamente já e planejar o que você tem que fazer na sua redação. E o que é o tópico frasal? Tópico frasal é um período apenas lá do parágrafo de argumento. Então você fez a introdução, aí você vai começar o parágrafo de desenvolvimento. Tem 2 parágrafos de desenvolvimento, 2 parágrafos argumentativos, portanto. E aí o primeiro período de cada parágrafo argumentativo tem que ser o meu tópico frasal. O que é isso, gente? O tópico frasal nada mais é do que o resumo, a síntese daquilo que eu pretendo abordar no parágrafo argumentativo inteiro, como um todo. Ou seja, é uma antecipação. Dessa forma, o que acontece? O corretor, quando vê esse tópico frasal, ele já sabe do que aquele parágrafo especificamente ele vai tratar. Isso que a gente chama de organização e planejamento. É você delimitar no único parágrafo uma ideia, um assunto. Se no primeiro parágrafo argumentativo falar das causas do problema e no segundo das consequências, então no primeiro tem que falar sempre das causas e no segundo das consequências. Isso você vai deixar muito claro no tópico frasal. Por exemplo, diante da problemática, cabe verificar inicialmente quais as causas da persistência da violência contra a mulher no Brasil. Ponto. Aí você começa a desenvolver sobre as várias causas que afetam ainda a mulher em relação à persistência dessa violência que repercute. Aí, num segundo parágrafo argumentativo, né? Em segundo momento, é interessante também pontuar as consequências das sequelas da violência permanente contra a mulher no Brasil. Aí você vai só elencar sobre as consequências. Isso faz com que o seu texto se torne muito bem planejado, inteligentemente colocado. E o corretor vai valorizar muito isso. E vai causar um progresso bem interessante em relação à narração. Ao desenvolvimento dissertativo. Perdão, narração não. Olha só o que se perguntou aí. Qual a frequência ideal para começar os estudos até a data do Enem? Vou entender essa pergunta de várias formas possíveis, tá? Eu vou responder de forma ampla também, beleza? Quando se fala em redação Enem, lembra que é um estudo que determina que precisa de uma rotina. Que precisa de uma rotina, e essa rotina ela tem que ser uma rotina constante, tornar-se hábito. Então, agora a gente está em fevereiro, por exemplo, né? Pessoal que está voltando agora das férias, às vezes período escolar, agora que está caindo a ficha, está no terceiro colegial, vai fazer cursinho este ano, caiu a ficha, poxa, eu tenho que estudar, tenho que fazer uma redação. Então começa agora. Ah, mas o meu curso é mediano, é fácil. Começa agora porque a redação Enem faz toda a diferença. A pontuação, ela acaba influenciando todo um leque de outros conteúdos e a redação é uma coisa previsível, gente. Vai cair redação de tema social, você tem que fazer aquela estruturazinha de sempre e não muda. Então no meu ponto de vista, o lugar mais previsível para você tirar ponto, conseguir conquistar muitos pontos. Então, se você fala da redação, primeiro, começa já, a treinar já. Agora, uma rotina por semana. Uma vez por semana tá bom? Eu acho que é o mínimo, tá? Para mim, uma vez por semana escrever uma redação é o mínimo, beleza? Na nossa plataforma, por exemplo, na Corrige-me, a gente tem um lançamento de temas de redação toda semana, cara. Se falar Enem, tem Enem toda semana. FUVEST toda semana. Unesp toda semana. Então, toda semana a gente lança uma proposta nova, fora as outras propostas que a gente já tem. Agora, tem alguns depoimentos desses alunos que tiraram nota 1000 recentemente, né? Que foram convidados a dar o seu testemunho, inclusive. Eu assisti algumas reportagens com esses alunos nota 1000. Alguns deles alegaram o seguinte: olha, eu fazia de 1 a 3 redações por semana. Mas só que não é aquele aluno que passou de primeira no terceiro colegial. Às vezes eu tinha alunos ali, dando entrevista, que estavam há 2, 3 anos de cursinho, fazendo de 1 a 3 redações por semana para conseguir a nota 1000. Ou seja, conquistar essa nota é complicado, é difícil e, claro, precisa de tempo também, né? De dedicação. Então, uma redação por semana, ótimo, o mínimo possível, mas coloca sempre na sua agenda. Certo? Eu aconselho muito meus alunos a ter um dia determinado de estudos. Eu escolhi sábado para fazer redação, então vou tirar 2 horas do meu sábado só para fazer redação. É uma boa, tá? 2, 3 horas, isso é importante, beleza? Ter a recorrência, né, dos estudos.
Legal, galera? Lembrando mais uma vez aí, muito obrigado, Du, tá? Lembrando mais uma vez aí que a gente vai estar disponível numa próxima live, dia 28, então, beleza? Débora, essa é sua, deixa eu ver. Aqui, ó. Qual a melhor forma de organizar uma tese? No final da introdução? Sim, Débora, olha só que legal. A introdução, só para você ter uma ideia um pouco mais clara, a introdução ela é a parte inicial do texto responsável principalmente por quê? Por familiarizar o leitor ou o corretor em relação ao assunto do seu texto, certo? Quando a gente faz uma introdução, a gente tem que partir do pressuposto que nós somos realmente redatores, trabalhamos com isso, e o corretor é um leitor leigo, que não conhece o assunto. Então a gente tem que colocar na cabeça que a introdução serve para fazer com que ele se familiarize completamente, totalmente com o conteúdo do nosso texto, o assunto que a gente vai trabalhar, beleza? E a introdução, lembra, ela é dividida em 3 partes, tá? Muito importante lembrar dessas 3 partes porque elas ajudam muito na compreensão de como a gente deve desenvolver a dissertação. A primeira parte, ou primeiro período da introdução, chama-se contextualização. É o momento em que você vai realmente familiarizar o leitor com o conteúdo genérico do seu texto. O segundo momento, o segundo período, chama-se problematização. É o momento em que você vai realmente colocar especificamente o problema da sua redação. O problema que foi colocado nas palavras-chave do tema de redação. Beleza? E o terceiro e último período, aquele que encerra a introdução, é a sua tese ou posicionamento. Então a tese sempre é a última parte aí da introdução, tudo bem? Que é onde você vai colocar a sua visão de mundo, o que você pretende defender ao longo da sua dissertação, beleza? O que fazer em caso de ansiedade, não conseguir pensar em nada na hora H da redação? Então, Débora, seguinte, né? Muitos alunos se preocupam muito com essa questão de ansiedade, nervosismo. Eu digo uma coisa, a ansiedade e nervosismo muitas vezes são incontroláveis, só que elas podem ser reduzidas à medida em que a gente se adapta à situação problema. Pensa comigo, quanto mais o mesmo problema a gente enfrenta, certo? Mais adaptados àquela situação problema a gente fica. Vou dar um exemplo básico. Imagina você no primeiro dia de trabalho. Tudo novo, tudo diferente e você não sabe como lidar. Você fica ansiosa, dorme de repente pouco no dia anterior e aí vai e até se acostumar com todo aquele ambiente demora. A adaptação, a acomodação, demora. A prova, Enem também é a mesma coisa. Qualquer prova é a mesma coisa. Só que a prova Enem só acontece uma vez no ano, lá em outubro. E é claro que você estudou durante o decorrer do ano inteiro para fazer aquela prova. Eu sei que é complicado, mas quando a gente treina semanalmente e cria o hábito, aquilo vira rotina, vira um hábito. E na hora em que a gente vai executar a prova de fato, fica uma coisa tão mecânica, tão automática, que você consegue fazer mesmo diante da situação problema de nervosismo. Então, uma das formas mais adequadas de controlar o nervosismo é você se submeter a uma rotina, treino constante, para você se adaptar àquela situação. Somente assim. Beleza? Cara, lembrando mais uma vez para vocês, insistentemente, que dia 28 de fevereiro a gente vai ter a nossa próxima live, beleza? São lives quinzenais que a gente vai promover, que a Corrija-me vai promover. E se por acaso você ainda não conhece a nossa plataforma, entre então na Corrija-me. Além do que a gente tem o nosso Telegram agora, e o Telegram é um espaço para a gente postar temas de redação, assuntos pertinentes à redação, para que você possa ficar antenado com os principais vestibulares também, viu, gente? Vamos lá, então. Outra coisa também que eu acho que é importante, né? Vocês que não conhecem a nossa plataforma, lembra que a Corrige-me trabalha com correção de redação, mas não é só isso. A gente corrige a redação, dá um feedback para que você possa fazer métricas de evolução e, claro, saber em que ponto você está errando, acertando, para que você possa realmente melhorar a desenvolver a sua capacidade de escrever um bom texto, certo? Até porque a redação, lembra, é muito complicado, né? A redação exige muito do aluno. Nossa, essa pergunta eu gostei. Vou mandar para vocês porque talvez seja um problema de vocês, né? Ou um problema que eu vejo muito como corretor. Professor, a minha letra não é das melhores. Posso perder pontos por isso? Diego, ótima pergunta. Cara, seguinte. Às vezes a letra pode prejudicar bastante, sim, a correção. Pensa o seguinte. Normalmente um corretor ele tem de 2 a 3 minutos para corrigir sua redação. Agora, pensa comigo.
Se ele pegar a sua redação e não entender a sua letra, o que vai acontecer? Em 3 minutos, ele lê, se esforçar e não entender a sua letra. E até porque em 3 minutos, será que ele vai ter tempo de ficar lá lendo e traduzindo aquilo que você escreveu? Aqueles hieróglifos todos? Então, às vezes, ele não vai se dar o luxo ou o trabalho de realmente ficar lendo a sua redação. Por conta disso, por questão de tempo mesmo. Ele tem pouco tempo para fazer trabalho, então simplesmente ele prefere, ele tem esse direito de colocar como ilegível, apontar esse critério de anulação de redação e descartar. Então toma cuidado com a letra, tá? A letra até pode ser um pouco esteticamente feia, tal, mas desde que ela seja legível. Então muda essa letra aí, viu? Se preocupa com essa letra, capricha, porque corretor gosta de uma letra bonita e legível ao mesmo tempo, beleza? Então, Esther, pior que verdade mesmo, né? Eu me deparo com, às vezes, algumas situações que é difícil. Você fala, nossa, o aluno não caprichou na letra, né? Não teve esse cuidado todo de escrever alguma coisa que pudéssemos entender. É difícil a situação. É até delicado, né? Porque letra é uma coisa tão pessoal. Às vezes a pessoa não consegue mesmo desenvolver uma letra tão bonita assim. E aí eu recomendo uma coisa até. Por que você não faz uma letra de forma, cara? A proposta é que este ano haja algumas escolas experimentais em que vão ser aplicados Enems digitais. Vamos ver o que vai dar essa situação, né? Beleza? Aqui é legal, ó. Professor, vou comparecer aqui. E valeu aí. Sucesso na sua carreira também, na sua jornada, cara. Estou muito feliz por você ter conquistado aí o seu espaço, beleza? Muito orgulhoso de você. José foi meu aluno, um dos melhores alunos que eu tive na minha carreira inteira, tá? Ótima pessoa. Olha só. Professor, qual a sua opinião sobre o tema e a forma como foi abordado este último ano? Democratização dos centros mais marcantes do Brasil, como a questão que envolveu, por exemplo, as tragédias naturais, como foi as questões que envolveram os incêndios também que aconteceram na Amazônia. Houve inúmeros incidentes que, surpreendentemente, não caíram, foram meio que deixados de lado, né? É um tema interessante? É um tema interessante. Falar de democratização é sempre interessante porque parte do pressuposto que é necessário ter políticas públicas para melhorar uma situação que é direito do cidadão, que é o lazer, direito ao cinema. Por outro lado, foi um tema inusitado e eu pensei que nunca cairia alguma coisa assim, porque existiram vários eventos até mais questionadores, como eu coloquei para você, durante o decorrer desse ano, tá? Então, claro que surpreende. Não esqueçam de convidar os colegas, aí os amigos nas redes sociais, no WhatsApp da vida. Tê-los aqui nessa noite de sexta-feira. Desejo um ótimo final de semana para todo mundo e muito obrigado